Pessoal, vou pedir licença para ficar, já que a gente está num ambiente meio, para ser a meia sala da nossa casa, né? Vou sentar um pouco mais confortável para ficar um pouco mais alto aqui para todo mundo me enxergar bem, tá? Quero começar então pedindo, isso aprendi com o Luizinho, né? Meu pai preto ali, pedindo licença aos meus mais velhos, que a gente está falando aqui também, né? Dessa transição da experiência, né? Jimenez e Arlene, que vocês trazem para nós, então pedindo licença a tudo que vocês construíram ao longo das vidas de vocês, enquanto trabalhadores, enquanto servidores públicos, né? Peço licença para falar agora. Quero também fazer um grande agradecimento a todas as pessoas que estão aqui até esse momento, que nós começamos bem cedo hoje, né? 8h30 da manhã, nós demos o nosso primeiro passo aqui para começar essa nossa atividade de hoje. Por mais que ela tenha se alongado até essa hora, para mim ela está levíssima, assim, apesar do peso do conteúdo que a gente está debatendo. Mas parece que está tudo conectado, né? E eu quero agradecer vocês que estão aqui para isso. E eu fico muito honrado, eu me sinto verdadeiramente honrado. E o Marco sabe que missão dada para mim é missão cumprida, né, Marco? E tu me enche de missão, isso é um problema na nossa relação, mas está tudo bem. Mas é uma honra muito grande poder falar para vocês, colegas, né, desse lugar onde eu estou agora, porque há 4 anos atrás eu estava lá em São Leopoldo, né, Manuel? Tinha recém-chegado lá, quando eu completei meu estágio probatório, eu estava fazendo um processo de transição lá do fórum, né, do trabalho de base, para o sindicalismo. E isso foi de uma construção muito natural, né, Manuel? Tu deve lembrar, foi de um inquietamento, foi de uma necessidade minha de saber que eu precisava fazer alguma coisa para sair daquele lugar, para mobilizar aquelas pessoas, para organizar, para a gente tentar mudar o sindicato que a gente tinha, que para mim não servia mesmo. E aí a gente começou, né, Manuel? Passinho por passinho, Manuel, desde a primeira reunião teve comigo lá, a gente começou a se reorganizar na comarca, a fortalecer junto com a Vera, nossa colega que estava lá também, que representava na época o Sindijus, a gente começou a reestruturar, reorganizar a nossa mobilização, e São Leopoldo se tornou uma comarca referência de organização, né, referência de luta, de mobilização, de organização, e me fez me aproximar de pessoas que nem os meus companheiros, aí o Fabiano, o Marco em especial, depois o Oswaldir, o Valdir, os demais, as companheiras também, Josi, o pessoal conheci depois. Foi tudo um processo natural de indignação e de inquietação, e de não aceitação da realidade como ela estava colocada, né? Então, eu acho que esse congresso ele tem um pouco dessa característica, né? Ele vem trazer, agora é um debate sindical, aqui vamos falar do nosso amigo, né? Que precisa também, que é super importante, mas a gente não pode nunca colocar acima dos problemas que estão acima de nós. Porque quem nos coloca nessa situação, pessoal, da gente estar tão precarizado como está ficando agora, quem nos coloca nessa situação de a gente ter um nível de desigualdade gigantesco entre a cúpula e os trabalhadores, né, do serviço público no Poder Judiciário, quem nos distancia tanto da realidade que a gente queria ter enquanto coletividade, é esse sistema que está colocado. É esse sistema capitalista, neoliberal, ultraliberal, que pelas lutas que o Thiago estava aqui falando antes, o Galo, todas essas lutas que envolvem um grupo muito maior de pessoas do que nós, muito mais precarizados do que nós, é esse sistema que destrói eles e que destrói o todo, que destrói essa coletividade, que vai destruindo, destruindo, destruindo e chega até naqueles que às vezes acham que tem mais proteção, né? Como no nosso caso, trabalhadores do serviço público. E é muito bom, Jimenez e Arlene, ouvir vocês falar, para começar já aqui a entrar no tema, que é um tema que eu tenho provocado bastante no sindicato, né? A gente falar sobre o futuro do trabalho, falar sobre o futuro do sindicalismo, né, concatenado a isso, e para vocês verem, pessoal, como classe trabalhadora, a gente repete tanto essa expressão, classe trabalhadora, e tem muita gente que tem uma dificuldade, né, em compreender, uma certa dificuldade quando a gente tenta falar que a gente tem que parar de falar servidor público, a gente é trabalhador público, a gente é classe trabalhadora, a gente faz parte de um grupo de trabalhadoras e trabalhadores. Por que isso? Está aqui o Jimenez, camarada, trabalhador, banco privado, né, Jimenez, do Santander, tu falou do Bradesco. E olhem o relato que o Jimenez nos traz. Se ele não é perfeitamente idêntico e que a gente muda algumas palavras, muda algumas coisas, muda alguns momentos, e é exatamente o que a gente está vivendo dentro do serviço público no Poder Judiciário. E aí a gente vê também, Jimenez, que para nós foi muito parecido, né? Claro, em escalas muito diferentes, porque a categoria dos bancários, o sistema bancário ele é muito maior do que o sistema judicial, mas a pandemia foi um grande laboratório, né, dessa virada tecnológica que nós tivemos e dessa sistematização mais acelerada dessas novas formas de opressão que a gente vê e dessa, né, de chutar os trabalhadores para um lado, porque a tecnologia vai ocupar o lugar de vocês. Foi muito parecido com o que aconteceu conosco.
Antes da pandemia no judiciário, nós tínhamos, eu lembro porque eu acompanhava isso, tínhamos cerca de 30 servidores, a Raquel que está aqui há mais tempo, né, Raquel, que em teletrabalho, antes da pandemia, era um grupo pequeníssimo de pessoas que se começava um projeto. Existia um início de discussão de CCC, que são as centrais de cumprimento cartorário, um início de conversa sobre multicom, de uma estrutura nova que se pensava, mas era uma coisa, não era nenhuma semente ainda, era uma ideia. E a partir daí, então, veio a pandemia, né, e a necessidade da gente se restabelecer, uma nova forma de organização do trabalho, para conseguir entregar a jurisdição para a sociedade, que era algo necessário, a gente sabe disso, a gente nunca se eximiu do nosso papel enquanto trabalhadores públicos, né, mas foi um processo muito intenso, e a gente perdeu completamente o controle. Perdemos completamente o controle e nunca mais a gente conseguiu se inserir na mesma velocidade com que o tribunal foi fazendo processos completamente atropelados, que estão acontecendo até agora, e que nos colocam no lugar que a gente está hoje, né? Nesse novo cenário que a gente perdeu a identidade que a gente tinha enquanto fórum, né? Enquanto Poder Judiciário, que era dividido em cartórios, gabinetes, diversas varas. A gente está caminhando para uma nova era de uma homogeneização grande, né? Um processo de organização completamente diverso, né, que vai especializar algumas varas com muitas pessoas, alguns núcleos com muitas pessoas, que vão cumprir repetitivamente, né, processos cada vez mais, como é que eu posso dizer, cada vez mais padronizados, né? E aí a gente tem imensas discussões, pessoal, em relação a isso. A gente pode falar tanto do ponto de vista da padronização, tá, mas e a padronização não vai trazer uma mecanização das decisões judiciais? A padronização, por outro lado, será que não traz mais segurança jurídica, né? Então, a gente tem uma imensidão gigantesca de debates feitos só pensando na estrutura, né? Mas eu vou voltar um pouquinho aqui, que a gente sempre tem que começar de onde a gente veio para ver para onde a gente vai, né? E a gente estava falando, já foi citado aqui, acho que foi pela companheira Karen, que estava aqui antes também, que já trouxe esse conceito, essa questão da quarta revolução industrial, que eu vejo que ele é muito pouco trabalhado ainda em vários espaços, que eu acho que a gente tinha que discorrer um pouco mais sobre isso. Não para olhar só do ponto de vista do conceito, né? O que é a quarta revolução industrial e quem cunhou ele, mas o que está verdadeiramente implicado nisso e como vai chegar na gente ao fim e ao cabo, que nem diz meu querido Fabiano. Então, pessoal, a gente passou principalmente por 4 processos, né, de reorganização sistêmica do trabalho ao longo dos últimos 3 séculos. Né, tivemos a primeira revolução industrial, com aquele processo de uma maior mecanicização do trabalho, com a questão da utilização do motor a vapor, das máquinas a vapor, o ferro, o carvão, entrando nesse processo, né, de organização dos primeiros sistemas fabris mais organizados. Depois tivemos o passo para a segunda revolução industrial, que teve uma interferência muito grande com a chegada da elétrica, né, dos motores elétricos, do aço em substituição ao ferro, do petróleo em substituição ao carvão, e processos muito mais tecnológicos, né, para aquela tecnologia da época, que aceleraram bastante e foram mudando um pouco o caráter da forma de organizar o trabalho e, paralelamente, a forma também de explorar o trabalho de quem está ali vendendo a sua mão de obra. Depois, a terceira revolução, é mais próxima de nós agora, foi uma que está realmente mais próxima para a gente ver que, ao longo dos séculos, essas viradas, essas revoluções tecnológicas, elas estão cada vez se aproximando mais, o tempo, né, o lapso temporal de uma para outra, o que demonstra que o avanço tecnológico ele é cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. E essa terceira revolução, então, ele trouxe a questão do avanço da produção dos computadores, a robótica, né, a primeira substituição em larga escala dos trabalhadores nas indústrias, nas fábricas, no sistema fabril, por robôs, né, por máquinas. A gente viu isso muito forte dentro do sistema automotivo, por exemplo, né, que foram aquelas primeiras máquinas que chamaram a atenção, que aparecia na TV, aqueles robôs todos articulados, com braços, fazendo montagem. Né, isso fez parte desse período, dessa terceira revolução industrial que a gente viveu. Também muito marcado por um aprofundamento muito grande da utilização das novas tecnologias de informação, né? A comunicação como um todo, desde a comunicação entre a gente, interpessoal, a telefonia, outros sistemas para além do rádio, etc. Mas também ali começou um processo de comunicação mais de rede, né? Mais difuso, que é essa questão do surgimento dos computadores que nos trouxeram até agora a essa máquina, né? Essa máquina gigantesca, que ela é uma coisa gigantesca que está na nossa mão, não é pequena como ela parece. E chegamos então, por fim, na quarta revolução industrial,
E esse conceito, pessoal, ele veio... Nenhuma dessas análises, desses conceitos, dessas estruturações, elas foram do ponto de vista da classe trabalhadora, né? Isso é uma coisa que é ensinada para nós, do ponto de vista principalmente de quem faz uma leitura de fora, mas também nunca foram sistemas que foram direcionados por nós, que foram construídos por nós ou conquistados por nós, né? Então, essa quarta revolução industrial, ela é um termo que ela é cunhado primeiramente pelo Klaus Schwab, que é um alemão, um economista alemão, que é um dos idealizadores do Fórum Econômico Mundial, né, uma das grandes cabeças, que articulou um processo na Alemanha. É um projeto, na verdade, do governo alemão, que surgiu já há mais de uma década, de tornar a indústria algo ainda mais produtivo, né, e tornar a indústria algo 100% autônomo, 100% autorregulada, ou seja, dentro desse processo, todos os outros 3 processos que a gente passou antes, agora eles querem dar uma autonomia plena para a indústria, fazer uma indústria que tenha tecnologia, tanta tecnologia embarcada, que ela basicamente vai se autorregular, né? Ela vai ter mecanismos suficientes para produzir, ela vai ter mecanismos suficientes para pensar se ela tem que produzir mais ou produzir menos um determinado componente, ela vai se reorganizar naturalmente com base nesse sistema algorítmico, né, que a gente fala muito dos algoritmos também. Mas, basicamente, eles querem criar uma fábrica, uma indústria autônoma. Esse é o projeto Indústria 4.0, e que daí veio a discussão com um livro homônimo, né, A Quarta Revolução Industrial, desse economista Klaus Schwab, que faz essa abordagem dessa transição que a gente está vivenciando agora. E ele traz algumas críticas, inclusive, ele traz algumas referências importantes para a gente analisar desse período histórico, falando também de um processo profundo que vai acontecer de substituição de trabalhadores por tecnologias diversas, não só por máquinas, mas também por robôs, por softwares, né, assim como está acontecendo na categoria dos bancários, com esses programas, né, esses aplicativos. E então a gente está vivenciando de uma forma muito rápida esse processo todo. Isso está acontecendo mais distante de nós, que é um processo mais fabril mesmo, né, um processo mais de produção. A gente está num outro setor que a gente tem a prestação de serviços, né, como nosso trabalho principal, mas aqui está acontecendo de uma forma muito forte também, pessoal. E aí a gente vê que existe a discussão já dentro do Poder Judiciário da justiça na palma da mão, né? Aí a gente chega no nosso campo, que é a Justiça 4.0, que a gente vai falar. E aí a gente compara o que o Gimenez trouxe, o que a Arlene trouxe, o que o Paulo trouxe, o que ele representa, o que ele é. É um trabalhador uberizado, né? É um trabalhador que é um entregador que trabalha nessas plataformas e que é extremamente explorado por elas. E a gente está quase chegando lá dentro do judiciário, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas todas essas realidades, né, todos esses exemplos, eles são muito parecidos. Por quê? Se a gente for olhar nesse processo histórico dessas 4 revoluções industriais que nós estamos falando, a gente também traz... olhem que curioso, né? É uma coisa que chama bastante atenção. Os processos de estruturação do trabalho. A gente tinha a discussão do Fordismo, né? Depois a gente teve a discussão do Toyotismo, né? E a reestruturação produtiva. E agora a gente fala em o quê? Em uberização. São 3 termos que têm nomes de quê? Empresas, né? É a Ford, é a Toyota e é a Uber. E são empresas que realmente foram empresas responsáveis por uma profunda transformação tecnológica nos seus tempos históricos. Então, apesar da gente falar que é uma revolução tecnológica, a gente está num processo de revolução tecnológica contínuo, né? Que desde a primeira revolução até agora, ele é constante, ele é imparável, e que esse sistema capitalista que está colocado, ele nunca vai olhar para nada, para nenhum tipo de tecnologia, para nenhum tipo de reorganização das formas de trabalho, para olhar para o que a gente precisa enquanto sociedade, para o que a gente precisa enquanto coletivo, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, para diminuir a nossa jornada de trabalho e para dar mais condições de a gente sobreviver, para utilizar a tecnologia para a gente ter mais tempo de vida e ter menos carga sobre os nossos corpos, muitas vezes, porque, apesar de a gente estar no século XXI, tem muita gente que trabalha no mesmo formato que trabalhava há séculos atrás, né? Carregando peso, carregando, né, com o seu próprio corpo. Então, para a gente ver como a gente tem que evoluir tanto ainda para chegar num processo diverso. E aí, pessoal, a gente passa por tudo isso, com essa implementação absurda de tecnologias que a gente chama de disruptivas, né?
A gente sabe, ouve muito falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain, sobre big data, sobre machine learning, que é o aprendizado de máquina, que daí é um outro nível da inteligência artificial, porque ela já está aprendendo por conta própria. A gente tem experiências práticas. Eu confesso que eu estudo inteligência artificial há algum tempo, né? O pessoal do sindicato sabe, e eu nunca imaginei que a gente ia ter tão rápido uma ferramenta como o ChatGPT. Eu nunca imaginei. Eu achei que isso ia demorar uns 10, 15 anos ainda. E que fosse algo disponibilizado, né, livremente para as pessoas poderem se cadastrar e acessar. E começar ali a trocar os seus dados, os seus interesses. E a gente sabe que é uma cadeia infinita de captação de dados que está acontecendo por meio dessas big techs, né, com tudo que a gente faz no nosso dia a dia dentro do nosso celular. Mas então, pessoal, tudo isso nos trouxe para agora esse momento que é cunhado por alguns teóricos como capitalismo de plataforma, né, que é a questão da uberização, é a questão da utilização de aplicativos e de sistemas diversos para colocar todo mundo lá de uma forma extremamente precarizada. E esse processo ele não acontece só do ponto de vista tecnológico, ele acontece no ponto de vista politicamente paralelo também, e é o que a gente viu aqui no Brasil depois do golpe da Dilma, né? Depois do golpe que depôs uma presidente eleita legitimamente pelo povo e que colocou lá, né, o vampirão, vamos falar assim, que é assim que ele era chamado, o vampirão Michel Temer, que sugou tudo que ele pôde sugar dos direitos conquistados a longo prazo pela classe trabalhadora, né? E aquele processo da reforma trabalhista começou já por uma flexibilização absurda dos direitos trabalhistas, trouxe a questão do trabalho intermitente, e o trabalho intermitente é uma das principais características desse sistema uberizado, né? É um trabalho sem fim, é um trabalho sob demanda, né? Isso é muito trabalhado também pela Ludmila Bilho, pelo Ricardo Antunes, né, que são expoentes que estão analisando essa questão dessa nova escravidão, essa nova forma de escravidão, que nem o Ricardo Antunes traz, né? Essa escravidão moderna, que é essa nova formatação do trabalho. E aí é muito comparável, pessoal. Vejam vocês, entra em qualquer Uber e pergunta quanto tempo ele tem que trabalhar por dia para tirar o mínimo que ele precisa para sustentar o estilo de vida que ele se acostumou a ter. Vai ser difícil alguém falar menos de 10, né? Eu chutaria quase 12, né? Mas 10 para dizer que ainda tem uns que ainda conseguem, né, sobreviver. Mas é 12, a regra é 12, ou seja, aquela questão da discussão da jornada, a redução da jornada, né, 8 horas, 6 horas, a semana de 4 dias, isso se fala, a gente vê na mídia, mas isso está absurdamente distante da gente ver como realidade, né? Se a gente não se organizar e não trabalhar muito para isso. Por quê? A lógica agora, dentro do Poder Judiciário, é o quê? É o empreendedor de si mesmo. Isso está acontecendo aqui, gente. O empreendedor de si mesmo é quem? É aquela pessoa que fala. E aqui eu quero deixar bem claro, porque tem gente que acha, quando a gente faz essa crítica, uma crítica construtiva, é porque o sindicato acha ruim o teletrabalho, né, Marco? É porque o sindicato é contra as multicom. Não é, gente, não é nem nunca foi. A gente é contra a superexploração do trabalho. A gente é contra a retirada de direitos e o perdimento de direitos que foram historicamente conquistados pela nossa categoria. Então, é isso que a gente é contra. E eu tenho uma experiência bem próxima, né, que acompanha isso, e que eu percebo que cada vez mais os colegas trabalham mais, né, para se manter nesse regime de teletrabalho, ou para conseguir dar conta da meta que foi imposta lá dentro da multicom agora, a pessoa tem que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. E muitas vezes ela nem se dá conta, Thiago. Ela nem se dá conta, por quê? Porque ela já mesclou a vida dela com o trabalho, né? Então ela já não sabe mais distinguir, ela não tem mais uma linha, um recorte, que é aquele momento do horário que a gente ia trabalhar e o horário que a gente voltava para casa, né? Sai, vai às 8 horas trabalhar, chega às 8, trabalha até às 18, 18 horas volta para casa. 7 horas está em casa, vive a tua vida com a tua família. Era assim que eu trabalhava naquela época de São Léo lá, Manuel. Mas agora não tem mais, porque agora tu misturou tudo. Agora tu meio que acorda um pouco mais tarde, que eu estou um pouco cansado, vou acordar um pouco mais tarde, aí já tomo um café mais tarde e já começa a trabalhar lá pelo meio-dia. E aí no meio da tarde, vou dar uma parada para ir treinar agora às 4, aí tu sai às 4 e vai treinar. E aí depois tu volta, te atrasa um pouquinho, tu volta a trabalhar às 18. E aí tu vai até que horas? À 1 da manhã, para conseguir bater as 35, 40, 50 minutos que a gente tem que fazer por dia, né? E a gente não está questionando isso. A gente está muito preocupado e com muito medo. Eu vejo muitos colegas com medo, dizendo assim, não, mas eu tenho que dar conta de cumprir essa meta, porque se eu não cumprir a meta, eu vou ser mal avaliado pelo meu gestor e não vou conseguir progredir na carreira. Mas eu ouço, e esse debate aqui, qual é a Justiça 4.0 que a gente quer, é justamente para provocar isso, pessoal. Eu ouço pouquíssima, para não dizer quase ninguém, me dizendo assim,
eu não vou fazer essas minutas que tem que fazer na quantidade que tem que ser feita, porque isso é um absurdo. A gente tem que discutir, diminuir elas e fazer um movimento grande para que todo mundo pare e não cumpra esses 50, que a gente cumpra 5, né, até a gente conseguir rediscutir o processo de formulação das métricas que vão levar às nossas metas. Né? Isso é uma das lutas que o sindicato está se apropriando, estudando profundamente para a gente saber, pessoal, qual é a proposta que a gente vai fazer sobre isso. Como nós vamos poder controlar o nosso próprio trabalho. Porque é disso que se trata. São os trabalhadores controlando o próprio trabalho. Eles conseguindo ditar, né, qual é a quantidade necessária, qual é a quantidade justa de trabalho para que a gente possa se organizar dessa forma. Porque aí tem um outro termo que eu acho bem interessante, que é da Ludmila Bilho, que é uma pesquisadora da USP, e ela traz, o pessoal lá de Santa Catarina conhece bem, quem está aí, né, a Ângela ali. 5 minutos. Mas já... E ela traz um conceito muito interessante, pessoal, que eu tenho falado já, e eu quero que todo mundo reflita sobre esse conceito, que é o autogerenciamento subordinado. O que é o autogerenciamento subordinado? A pessoa está nessa lógica do empreendedor de si mesmo, né? Eu não quero ir para o fórum, não quero ver a cara daquele meu colega que eu não gosto, aquele meu chefe que é um mala, né? Aquela juíza que é né, uma carrasca, e eu vou ficar na minha casa e agora eu vou gerir o meu tempo, eu vou me auto-organizar. Mas essa autogestão, ela não é autogestão, ela é subordinada. E esses dois termos eles já são absurdamente contraditórios quando a gente coloca um do lado do outro. E é para ser contraditório, Marco, porque justamente a gente não tem o controle de fazer a autogestão do nosso trabalho. Porque se eu disser assim, tá, hoje eu estou meio cansado, eu não vou fazer 50, vou fazer só 25 metas, amanhã eu retorno a 50. A gente não pode fazer isso. Tu tem que fazer todo dia aquele quantitativo que te foi determinado. E além disso, né, eles ainda transferem para ti todas as responsabilidades, que não é nem só a água, a luz, o telefone, a internet, o computador, não é nem só isso, né? Nem só isso. É a questão da tua obrigação de tu mesmo te auto-organizar, tu mesmo gerir o teu trabalho, tu mesmo ser gestor de si próprio, sem ter tido nenhuma preparação para isso, sem ter tido nenhuma ferramenta para isso, sem ter tido formação suficiente para isso. Pelo contrário, eles nos desvalorizam. Quanto mais a gente investe em conhecimento próprio, em fazer uma formação, uma pós, um mestrado, um doutorado, menos a gente é valorizado, Fabiano, que a gente continua com a remuneração congelada, a gente continua sem nenhuma ferramenta de incentivo verdadeiro, e o único incentivo que querem nos trazer é esse formato subjetivo de querer nos avaliar, uma avaliação que é uma palhaçada, que é aquilo que foi imposto para nós, e foi imposto, porque o sindicato tentou negociar para melhorar, mas foi imposto, e numa negociação, vocês sabem, a gente avança num lado e cede no outro, né, e é assim que ela acontece, mas a gente tem muito o que fazer para mudar esse processo todo, pessoal. E aí, eu quero ler uma frase aqui, ler um parágrafo bem pequeno de um artigo da Ludmila, que ele fala assim, ó, em realidade, quanto menos definições pré-estabelecidas ou acordadas sobre jornada, valor, intensidade do trabalho, mais se firma o poder de utilizar o trabalhador como pura força de trabalho, sob demanda. Longe de ser um exercício de liberdade, a aparente autonomia de fato se realiza por meio de decisões do próprio trabalhador, que, no entanto, estão subordinadas às regras sobre as quais individualmente ele não tem qualquer poder de determinação. Trata-se da administração de si subordinada, inteiramente voltada para a garantia da sua própria reprodução social. Então a gente vê, pessoal, que esse processo todo, para concluir já, esse processo todo dessa, digamos, uma nova reestruturação produtiva que está se colocando agora, ele é muito profundo, pessoal, ele é muito rápido, ele está acontecendo com inúmeras ferramentas que a gente não conhece e a gente precisa muito se apropriar delas. E aí eu quero ler agora um outro ponto aqui, que também é bastante interessante, que eu estou estudando bastante essa questão da Justiça 4.0, né? E uma coisa que me chamou a atenção quando a gente entra, façam esse exercício, entrem no Google e digitem Justiça 4.0. A primeira coisa que vai aparecer vai ser uma página do CNJ, né? E aí a justificativa do programa Justiça 4.0 é a seguinte: o programa Justiça 4.0 torna o sistema judiciário brasileiro mais próximo da sociedade, ao disponibilizar novas tecnologias e inteligência artificial. Agora me digam vocês, tudo que está acontecendo, CCC, Multicom, CAP, URCA, SECALC, isso está aproximando o judiciário da população?
Isso está aproximando a gente de qualquer coisa que humanize o nosso trabalho, que nos coloque mais próximo de quem mais precisa. E isso está facilitando a pessoa que quer chegar no fórum sem conhecimento jurídico, que nem era no JEC, chegar lá e conseguir entrar com uma ação por conta própria, sem advogado. Isso está facilitando a pessoa ter um atendimento de um servidor que vai entender que ela tem uma necessidade, vai acolher ela e vai dizer assim, vem cá, eu vou te explicar sobre o teu processo. Eu fiz muito isso, esclareci lá. Isso vai ajudar a mulher que chega violentamente espancada no fórum para pedir ajuda, porque na delegacia ela foi completamente destratada e ela vai no fórum pedir ajuda no juizado de violência doméstica e chega completamente espancada. A gente tem toda uma sistemática para olhar, acolher, cuidar, né, e resolver o problema dela da forma mais rápida possível. Isso vai ter com o juizado virtual, Fabiano, de violência doméstica? Então, vocês veem que é uma narrativa falaciosa, é uma narrativa tendenciosa e é uma mentira. É uma mentira. E aí, por isso que eu faço, e essa aqui é a grande pergunta para fechar a minha fala, pessoal. Qual é a justiça 4.0 que a gente quer? E como é que a gente vai construir essa nossa justiça 4.0? E aí é uma discussão que eu tenho feito com muitos camaradas que de luta fora do judiciário também, que eu construo em outros espaços. Como a gente vai conseguir, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, se apropriar desse processo de produção tecnológica? Como a gente vai fortalecer as universidades, os institutos tecnológicos, os institutos federais? Como a gente vai se fortalecer enquanto trabalhadores, principalmente trabalhadores que se entendem enquanto trabalhadores e sabem qual é o seu lado e o seu lugar dentro dessa realidade toda, mas como a gente vai conseguir produzir as nossas tecnologias? Como a gente vai parar, Luiz, esse processo de terceirização irrestrita que tem, não só de quem está assumindo o trabalho do judiciário e nosso, mas de quem está acessando o judiciário para implementar essas tecnologias. Porque quem implementa não somos nós, não são os colegas técnicos e analistas de informática, de TI. São empresas terceirizadas de grandes grupos econômicos que estão entrando de uma forma que a gente nem enxerga, a gente nem sabe. E eu acho que o Luiz vai trazer uma experiência para nós aqui, que eu sei que ele vai se inscrever para falar, já está inscrito se não se inscrever. Mas é isso, gente. Então, vejam o tamanho do problema que a gente tem, vejam qual é a discussão que a gente tem que ter enquanto categoria, como a gente vai organizar as metas, quantificar as metas, como a gente vai produzir tecnologia, como a gente vai reestruturar esse judiciário 4.0 e parar de aceitar que tudo venha de cima para baixo. A gente tem que se organizar e se fortalecer enquanto trabalhadores, beber das outras fontes que nem a gente bebeu hoje aqui, para que a gente encontre um caminho para a gente começar a conseguir discutir a questão do bem viver, que a gente falou durante o dia inteiro aqui, ontem e hoje, né, para a gente conseguir encontrar o bem viver no nosso local de trabalho, né, na nossa vida, utilizar a tecnologia a favor de construir a sociedade do bem viver. É quando a gente conseguir entender o nosso papel e a nossa necessidade de lutar por isso, que a gente vai conseguir verdadeiramente transformar a nossa realidade, já estão cortando meu microfone, a nossa realidade, a nossa sociedade e as nossas vidas, pessoal, para daí chegar num lugar onde todo mundo se enxergue como iguais. Obrigado pelo tempo de vocês e era isso. Vou passar um por um aqui dos questionamentos que fizeram, fiz umas anotações, começando pela Ângela, né? Como chegam as diversas dificuldades da categoria em relação à tecnologia, com esses recortes geracionais, né, dessas necessidades diversas que a gente tem. Eu vejo principalmente uma diferença, pelo menos os atendimentos que eu fiz, Ângela, uma diferença bastante grande. E aí o pessoal que está há mais tempo no judiciário, porque agora a gente está passando por um processo que é de expansão desses cartórios virtuais, que são espaços onde tem dezenas ou futuramente centenas de pessoas numa mesma estrutura, que estão completamente distantes uns dos outros, não necessariamente em teletrabalho, mas em ilhas presenciais, em lugares que não têm uma vinculação de trabalho. E eu vejo que essas pessoas que estão, que nem os nossos Dino aqui, eles têm um sofrimento muito grande com essa transição e sofrem por antecipação. Já vem numa situação de se sentir injustiçado porque vai ser colocado na Multicom, ficou sabendo daquilo e aí já entra num fluxo de sofrimento, né, e de adoecimento por causa disso, da transição descontrolada, porque ele não tem controle sobre ela, ele não foi preparado, então gera essa ansiedade antecipada e isso deixa eles completamente destruídos, assim. E da parte da juventude, eu já vejo
um processo um pouco diferente que está muito mais ligado a um processo de individualização, né? De aceitar esse processo de individualização e de se jogar nele, assim, achando que é o caminho para eu viver uma vida melhor, né? É pensar simplesmente na minha questão pessoal, né? Na minha questão exclusiva, para que eu consiga resolver. Então, tem essa tendência de ter essa vinculação maior com o teletrabalho, né? Essas estruturas que não têm esse caráter hierarquizado mais aproximado, que a hierarquia está mais distante, né? Aí eu vejo que tem uma certa sedução por esse novo modelo, mas ainda não viram a armadilha que estão se colocando. Então, essas são as duas questões que me chamam mais atenção. O Luiz, colega Luiz do DITIC ali, falou uma coisa muito interessante da inserção das ferramentas pelas empresas dessas grandes corporações tecnológicas. Eu fico pensando, eu faço pesquisa de jurisprudência há muitos anos, desde que eu era estagiário de direito, e muitas vezes a gente ia papirar papel. Eu sou mais jovem, né, do que muitos, mas ainda assim trabalhei muito com papel, com pesquisa, e tinha alguns mecanismos de pesquisa jurisprudencial que eram organizados pelos tribunais. Acredito, não sei, Luiz, daí se eram feitos e organizados nos sites pelos próprios tribunais ou não. Mas agora o Luiz me traz. Aí o Google agora está com uma nova ferramenta de IA avançadíssima, que é próxima do ChatGPT, que vai ter uma busca tão avançada que vai nos entregar resultados que a gente não acredita. E aí imagina, o Google vai estar lá dentro, vai ter uma caixinha do Google no site do TJRS. E aí tu vai pesquisar a jurisprudência lá. E é o Google que vai te dar o resultado da jurisprudência que ele quer. Vai aparecer para ti milhares de coisas e lá em cima ele vai botar as que ele quer. Então ele controla, ele detém o completo controle do que ele vai te entregar como jurisprudência paradigma para que tu saiba utilizar, possa utilizar. E aí nesse sistema que tem muito trabalho, a gente não vai mais conseguir parar e ter a qualidade de depurar aquele conteúdo para entender se aquilo serve ou não, ou buscar o conteúdo que a gente precisa. A gente vai pegar, vai ver que tem 20 pesquisas e tudo diz a mesma coisa, é isso aqui mesmo, vamos dar-lhe, né, azar. Então, o Google vai dizer qual é a jurisprudência predominante. Olhem o perigo disso. E para vocês terem uma ideia, a Tássia vai ficar brava comigo, mas eu sempre falo, o CNJ entregou todo o banco de dados do Judiciário Nacional para a AWS, que nada mais é que uma empresa da Amazon, é uma grande nuvem, né? É um lugar de armazenamento de dados na internet, que é da Amazon, que é simplesmente a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, né? Um dos maiores bilionários do mundo é o dono da Amazon, Jeff Bezos. E aí vocês vejam a promiscuidade dessa relação, né? Esses dados nunca deveriam estar sob o controle da iniciativa privada. O Fabiano na fala do Fabiano me lembrou um autor que eu esqueci de mencionar, que é um filósofo, que é o Byung-Chul Han, que ele fala sobre a questão da sociedade do cansaço, né? A gente está nessa coisa cada vez, e aí a gente fica achando nome, a gente vira tudo psicólogo, né? Não, é hiperativo, aquilo lá é TDAH, aquilo lá é bipolar, mas está todo mundo nessa coisa do excesso de multitarefa, essa coisa do excesso de trabalho, tem que ser o melhor profissional, tem que ser o melhor marido, tem que ser o melhor amante, tem que ser o melhor pai, tem que ser, sabe, é uma exigência tão grande de tudo, e ao mesmo tempo a gente tem um excesso de informação que nos bombardeia, um excesso de transições de processos laborais que nos oprimem, e aí a gente fica onde? No esgotamento completo, esgotamento físico, esgotamento mental, e a gente vive hoje a sociedade do cansaço. Me diz quem não chega quase todo dia em casa exausto aqui. São poucas pessoas que vão dizer, eu chego super serelepe. Não, todo mundo chega morto, todo mundo chega destruído. Ou tu nem chega porque tu nem sai, tu levanta, trabalha o dia inteiro sentado e tu chega no final do dia e está destruído igual. Né? Porque tu está nessa rotina, nessa dinâmica de opressão, né? Até às vezes autoopressão. A Letícia falou da questão da redução, né, do quantitativo em teletrabalho. A gente tem uma discussão bem profunda sobre isso, justamente porque é uma coisa que está muito descontrolada, assim, sem ter estruturação, sem ter pensar sobre como a gente vai controlar tudo que a gente está perdendo, né? É ter esses auxílios tecnológicos, é pensar em a gente conseguir discutir a meta, em organizar o trabalho para que as pessoas não se distanciem tanto desse caráter humano que tem o nosso trabalho também, porque a gente não é uma máquina, não é um chip que tu coloca lá longe e que não vai ter um contato nunca com colegas, com seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa que a longo prazo ele pode trazer coisas muito prejudiciais, inclusive para a nossa compreensão enquanto sociedade, né? Porque o local de trabalho, querendo ou não, é o local que nos faz experienciar muitas coisas. A gente vivencia no local de trabalho a diferença. E por mais que às vezes tu não goste de uma pessoa que é diferente de ti, e muitas vezes tu carrega preconceitos, eu não gosto muito daquele lá porque, né, ele tem aquela cor, né? Ou eu não gosto muito daquele lá porque ele fala meio fino, né? Já
Essas vivências, muitas vezes, elas nos colocam no lugar que nos desacomodam e nos fazem sair da bolha para conseguir passar por cima disso, para conseguir aprender, né, que a gente tem que conviver com a diferença e que tem que viver em sociedade. E quanto mais a gente se individualiza, mais a gente fica naquela lógica egoísta de não querer olhar para o que está acontecendo do teu lado. E isso é perigoso. Mas, desculpa, Letícia, para dizer que mesmo assim, né, além de todo esse debate que a gente acha importante fazer, para onde vai o teletrabalho, e a gente defende também que tem que ter essa condição, porque tem várias outras questões, tem a questão ambiental envolvida, tem a questão de deslocamento para o trabalho, tem a questão de estar perto da família, dependendo de onde está lotado. Então, tem várias outras coisas que são muito positivas, mas tem que ter uma estrutura, né, bem pensada. A federação, acho que a FENAJUF tem esse pedido, a FENAJUDE, eu tenho quase certeza que tem um pedido também, que a gente solicitou que ampliem para, no mínimo, 50%, que já acho um número bem razoável. Mais que isso, né, a gente tem que entender que tem pessoas que precisam de nós presencialmente também. Então, a gente tem um pedido já rolando no CNJ, as duas federações, né, Arlene, de vocês também, que está tramitando sobre esse tema. O Veleda trouxe uma coisa importante aqui, mas eu vou ler no final, Veleda. A tua eu vou ler no final. O Giovanni trouxe uma coisa importante também, que a gente participou de reuniões no tribunal, onde, preocupados, né, Fabiano, lembra que é o teu rolê, é o teu trabalho também, que é a questão do Secalc. E aí eles disseram, tiraram um monte de FG dos colegas que estavam na Secalc, tiraram um monte de gente da Secalc e falaram, não, a gente está fazendo isso para jogar esse povo para as multicons, porque lá tem mais trabalho. A Secalc agora está meio que zerando, né? Tu lembra que o Dalsoli falou aquilo? Eu vou falar o nome dele, porque ele falou. E aí o que o Giovanni me traz agora? Dobraram a meta do pessoal. Eles diminuíram as pessoas, tiraram a FG das pessoas e dobraram a meta deles, sem nenhuma justificativa. Ou seja, olhem a lógica que o tribunal 2 minutos está trabalhando. E aí, o Luiz aqui, fiquei feliz que o Luiz não chorou dessa vez, mas uma coisa que eu achei importante da tua fala, de fortalecer o NAP. Fortalecer o NAP é uma coisa muito importante, e aí a gente traz, nesse debate aqui da tecnologia, uma coisa que o sindicato já está fazendo e está pensando, né? Está sendo encabeçado até pelo pessoal da comunicação, junto com o NAP, junto com o Lúcio Berdan, que é um assessor nosso, que são as oficinas de inclusão digital, que estão juntando, organizando os aposentados para ensinar sobre as ferramentas tecnológicas. Primeiro, começando pelas ferramentas de rede, de comunicação social, mas, ao longo do tempo, isso a gente quer aprofundar essa sistemática para que a gente vá além e comece a falar com aposentados e aposentadas sobre inteligência artificial, sobre justiça 4.0, sobre como elas e eles vão nos ajudar a compor essa nova justiça que a gente quer. Né? Então, isso é um passo importante do sindicato e eu acho que a gente tem que continuar buscando essas políticas. O Flávio falou essa questão da saúde, que é muito importante, né, Flávio? Importantíssima mesmo. E eu acredito que a gente tem que fazer um debate, aprofundar um debate não de saúde individual, mas um debate de saúde coletiva, né? Porque é isso, a gente acaba pensando alguns casos e tentando atuar, incidir neles, e a gente até agora, isso é uma autocrítica, né, enquanto sindicalista, até agora a gente não conseguiu vencer os maiores problemas de saúde que se colocam na nossa categoria, que são perpetrados pelo tribunal, pelo assédio dos juízes, pela supercobrança dos gestores, né? Pelos problemas dos colegas que não estão sendo olhados pelo tribunal, que é responsabilidade deles, que são decorrentes da relação laboral. Então, a gente tem que começar, nós, enquanto categoria, e aí não é o Sindijus, gente, a gente não tem, né, também não consegue abraçar todos os pensamentos de vocês, mas a gente tem que pensar num projeto de saúde coletiva, para que a gente apresente e cobre a responsabilidade do Tribunal de Justiça para que ele resolva, não é o sindicato que tem que resolver isso. E aí, por fim, o Veleda trouxe aqui a questão desse documento aqui, isso aqui é a justificativa, pessoal, do PL 312, que é o projeto de realinhamento da matriz salarial, né, que nem diz o desembargador Vinícius, realinhamento da matriz salarial, e a gente já falou isso numa live até, eu lembro, eu já li, tem uma frase que chama muita atenção, e aí é para falar da Justiça 4.0 no TJRS. Eu vou ler ela ipsis literis aqui. Considerando que a reconfiguração da estrutura jurisdicional, lastreada na automação do processo eletrônico, ou seja, a automação no processo eletrônico é o EPROC caminhando cada vez mais sozinho, lastreado na automação do processo eletrônico, caminha para a extinção de uma grande quantidade dessas unidades cartorárias. Mostra-se adequado e necessário o aproveitamento gradativo das funções de gestor judiciário excedente para que sejam destinadas a servidores que se ocuparem do assessoramento direto aos magistrados em gabinete, na atividade fim. Ou seja, eles nesse projeto, que nem fala sobre isso, eles já estão extinguindo as unidades cartorárias
né, e para justificar essa nova estrutura toda que eles estão colocando. Então, temos muito trabalho, pessoal. Isso é para a gente se estimular aqui, para que a gente trabalhe junto, compreenda junto o nosso papel e a gente evolua enquanto categoria, esteja forte, fazendo ato, fazendo mobilização na rua, construir uma nova greve, né, para construir o nosso Judiciário 4.0. É só assim que a gente vai mudar as coisas, porque no diálogo não existe, no diálogo não tem condição. A gente tem que ir para a luta, só a luta muda a vida. Obrigado.